A paz amada de Deus, bom dia a todos, você que tem me acompanhado, seja bem-vindo aqui à Faculdade Espiritual. Vamos trazer aqui agora, neste momento, um estudo diferenciado, que eu tenho certeza que é bênção na sua vida. Você que tem me acompanhado, você que está conosco, é muito bom ter você aqui. Sou pastora de Deus, aqui do estado do Rio de Janeiro, no qual fazendo a nossa live também na Rádio Gospel Família e também na Rádio 93, todos os domingos às 5h15 da manhã. Neste momento, vamos aqui trazer um estudo sobre Judas Iscariote. Quem foi Judas Iscariote? O apóstolo que traiu Jesus. Não esqueça que Judas Iscariote, ele era apóstolo, homem de confiança de Jesus. Você vai entender o porquê ele era homem de confiança. Judas Iscariote, ele foi o discípulo que traiu Jesus. Ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, mas decidiu entregar Jesus nas mãos de quem queria tirar a vida de Jesus. A ganância de Judas deu lugar ao diabo e ele ficou conhecido na Bíblia como um traidor. Durante seu ministério, Jesus escolheu alguns de seus discípulos para serem apóstolos. Pessoas que receberam e receberiam ensinamentos mais pessoal, ensinamento particular. Isso com o próprio e propósito de ser de se tornarem os futuros líderes da igreja. Essa é a visão de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 13 ao 16, olha o que está escrito. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio ao seu traidor. Bom dia, aqui é a pastora Isabel, Deus abençoe a tua vida sempre. Então, querido, um dos 12 escolhidos foi Judas Iscariote. Ele ficou encarregado do dinheiro do grupo, mas tinha por hábito roubar da bolsa comum, ok? Então, eu te pergunto, você colocaria um ladrão para tomar conta da tesouraria? Você colocaria um ladrão para ficar no cofre do banco? Lá? Isso é de muito pensar. Então, Jesus fez isso. Jesus, ele sabia que Judas ia roubar, ele sabia que Judas era ladrão e colocou Judas ali. E todos os amigos ali que estavam ali, dos 12, foram escolhidos, dos 11, conhecia o caráter de Judas. Sabia que Judas era cobrador de impostos. Sabia que Judas era ladrão. Sabia que Judas era uma pessoa que roubava. Como Jesus poderia menosprezar os homens de confiança que estavam ali? Vamos falar Pedro, Tiago, e aí colocar Judas para tomar conta do dinheiro. Imagina isso. Irmão, não se sabe muito sobre a vida de Judas, ok? Ele era um judeu, filho de um homem chamado Simão, Judas, E é a forma grega do nome hebraico, Judá. E não se sabe ao certo qual é a origem do nome Iscariote. É possível ser uma referência a um lugar chamado Queriote, mas isso nunca foi confirmado. Judas, ele acompanhou Jesus ao longo de todo o seu ministério. Com os outros apóstolos, Judas estava junto com todos. Ele viu os milagres, ele aprendeu de Jesus e participou da pregação das boas novas. Imagine isso aqui. Tudo que os apóstolos passaram, Judas também passou. Tudo que os apóstolos receberam, Judas também recebeu. Jesus, ele sabia
desde o início que Judas iria traí-lo, mas não o excluiu, nem deixou-lhe lhe mostrar o seu amor. Não deixou, de amar a Judas. Olha que coisa forte. Aqui no livro de João 6, 70 a 71, está escrito: então Jesus respondeu: não fui eu que o escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então, para você ter uma ideia, Jesus viveu o tempo dele todo com os apóstolos e viveu ali com o diabo. Jesus não expulsou o diabo. A prova que ele fala aqui. Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12, todavia, um de vocês é o diabo. Então, se Jesus falou um de vocês é o diabo, é porque Jesus viveu o tempo todo com o diabo, ali do lado dele, trabalhando ali, ajudando. Então, para você ter uma ideia, era Judas. Então, aqui esse capítulo, esse versículo, ele fala tudo. É a mesma coisa, você presta atenção. Você diz assim: olha só, eu tenho aqui 12 pessoas que me ajudam, mas um de vocês aqui é ladrão, vai me roubar. Deu para entender isso aqui? Então Jesus falou isso, querido. Agora imagina como é que ficaram os amigos, ali, os 11, nessa situação. Se um de nós aqui é o diabo, Jesus, por que o Senhor está andando com a gente? Então, a traição de Judas, vamos entender. Perto do fim de seu ministério, os líderes religiosos judaicos estavam procurando uma forma de prender e matar Jesus, mas sem provocar a multidão. Eles queriam no silêncio. Foi Judas quem lhe deu a oportunidade de pegar Jesus no silêncio. Certo dia, quando a Páscoa judaica estava se aproximando, uma mulher veio para Jesus e derramou um frasco de perfume muito caro sobre sua cabeça. E um ato, na realidade, de devoção. Judas achou aquilo um desperdício e disse que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, como seja que Jesus não merecia. Ele falou ali: não, esse é um desperdício, que vai pegar um perfume caro desse, vai derramar na cabeça de Jesus. Espera aí, devia ter vendido. Mas estava na realidade pensando, irmão, era no seu próprio lucro. Judas estava pensando: espera aí, se eu pegar esse perfume aí, eu vendia, eu ia levantar uma grana violenta nele. Esse era o sentido de Judas. Como encarregado da bolsa, que Judas era, tomava conta do dinheiro, era o tesoureiro, também era o seu trabalho distribuir dinheiro aos pobres. Imagina quanto Judas roubava dos pobres, querido. Dinheiro que vinha ali para dar aos pobres, Judas roubava. E facilmente ele podia guardar para si sem que ninguém notar, porque ele era o tesoureiro. Quem ia fiscalizar Judas? Ninguém. João 12, 4, 6. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso, irmão, por interessar pelos pobres. Judas não gostava disso. De pobre, não queria saber. Mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Imagine isso aqui. Então Jesus, ele mostrou que Judas estava errado, porque a mulher estava preparando. Judas procurou os líderes religiosos judaicos, e ofereceu para lhe entregar Jesus, em troca de 30 moedas de prata, era que Judas queria para entregar Jesus. No livro de Lucas 22, 3 e 6, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta, muito se alegrou e lhe prometeram dinheiro.
ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus. Imagine isso aqui. A ocasião perfeita se apresentou durante a festa da Páscoa. Na noite da última ceia, Jesus iria passar algum tempo a sós em um jardim com os discípulos, depois de jantar, com poucas pessoas por perto, né? Então essa era a oportunidade que seus inimigos precisavam para apanhar Jesus sem muito lutar, sem ter nenhum barulho, nada contra o seu lado. Jesus, ele sabia do plano de Judas e avisou que o traidor iria sofrer consequências muito sérias. Jesus avisou para ele. Está no livro de Marcos 14, 20 ao 21. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Olha o que Jesus falou. Então, depois do jantar, Jesus jantou com os 12 ali, imagina isso, irmão. Ele deixou Judas sair para fazer o que tinha planejado. A traição de Judas já estava contemplada no plano de Deus para salvar a humanidade. Imagina isso aqui. Por isso que Jesus não impediu. Judas se reuniu com os inimigos de Jesus, que juntaram um grupo para prender Jesus. Ele lhe mostrou o caminho para o jardim do Getsêmani e combinou dar um beijo em Jesus. Olha o tipo de traição. Para saberem quem prender. Porque os homens não conheciam Jesus. Então Judas se aproximou de Jesus, chamou de mestre e lhe deu um beijo. Como se fosse seu amigo. Imagine isso aqui. Isso aqui é muito forte. Cuidado com os amigos teus aí, tá? Cuidado. Lucas 22, 4, 47 e 48. Enquanto ele ainda falava, apareceu a multidão conduzida por Judas. Conduzida por quem? Por Judas. Judas levou lá, irmão. Um dos 12, este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Olha como isso aqui foi forte. Então o grupo avançou e prendeu Jesus. Judas recebeu seu pagamento e Jesus foi crucificado. Mas como Judas morreu? Depois que Judas viu o resultado do que tinha feito, ele sentiu remorso. Ele não se arrependeu, remorso. E devolveu o dinheiro aos líderes religiosos. Eles usaram o dinheiro para comprar um campo de oleiro. Mateus 27, 5, 8. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e se enforcou. Os chefes de sacerdote ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. E por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então, queridos, o campo comprado ficou conhecido como campo de sangue. Mais detalhes sobre o fim de Judas são relatados em outras partes da Bíblia. Atos dos Apóstolos 1, 18 e 19 conta que Judas comprou o campo de sangue, né, e morreu ali. O próprio Judas, ele comprou. Fala assim, porque foi aquele dinheiro maldito. Ele caiu, né, ali, seu corpo abriu ao meio e suas entranhas se derramaram no chão. O que provavelmente aconteceu foi que Judas devolveu o dinheiro ao sacerdote que compraram o campo do oleiro no seu nome, né? Compraram o nome de Judas. Imagina, Judas foi para esse mesmo campo onde se enforcou. Passado algum tempo, o corpo caiu e, como estava na primeira fase de decomposição, a barriga se abriu e as entranhas saíram. O campo onde morreu
depois foi convertida em um cemitério para estrangeiro. Assim, o lugar ficou conhecido como o Campo de Sangue, tanto devido ao suicídio de Judas, quanto por ser comprado com dinheiro de sangue. Amém? Espero ter trazido para você esse estudo. Agora, quem substituiu Judas como apóstolo? Porque eram 12. Judas se enforcou, tinha que ficar os 12. Depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu, e a ascensão de Jesus, os apóstolos se reuniram para escolher outra pessoa para tomar o lugar de Judas. Eles decidiram que deveriam ser alguém que tinha acompanhado todo o ministério de Jesus e que tinha sido testemunha de sua ressurreição, alguém que tinha visto Jesus subir. Então ali, em Atos dos Apóstolos, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre mais altura. Preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, usando estes critérios, os apóstolos escolheram 2 pessoas: José, Barsabás e Matias. Eles oraram e lançaram sortes, e Matias foi escolhido. Mas, mais tarde, irmão, Paulo se tornou um apóstolo, pregando o evangelho em muitos lugares e ajudando a estabelecer a doutrina da igreja. Mas ele não foi um dos 12 originais que aprenderam diretamente com Jesus. A norma era que estivesse andado, visto, participado. Mas Paulo não foi. Mas mesmo assim foi considerado como apóstolo adotivo, porque fazia as práticas que os apóstolos faziam. Amém? Que Deus fale no teu coração. Fique ligado sempre no programa É de Deus.